Bom, então nossa aula aqui hoje é sobre regra da cadeia, tá? É uma das mais importantes técnicas de derivações de funções, tá bom? E ela se aplica justamente em funções compostas, né? Então, sempre quando você tiver que aplicar, no caso, a regra da cadeia, né, vai ser porque você está diante, né, de funções compostas. O que tem a ver o fato de você ter funções compostas? Né? A necessidade de ter uma técnica especial para encontrar a derivada. Né? Porque funções compostas, como a gente já conhece aqui, basicamente é uma função, por exemplo, f de u, né? Onde esse u é justamente uma outra função de x. Tá bom? Como exemplo, a gente pode ter, por exemplo, a função seno de x, né, ao quadrado, né? Por exemplo, 2x ao quadrado, né? Deixa eu pegar aqui para ficar um pouquinho mais interessante. 2x ao quadrado mais 3x. Né? Por que isso aqui é uma função composta? Porque perceba que eu posso separar essa função f de x, né, como sendo um f de u, na qual é simplesmente seno de u, onde o u é justamente uma função parabólica 2x mais 3x. Então, em geral, as funções compostas elas são caracterizadas por terem justamente uma função dentro da outra. No caso aqui, uma parábola, você está dentro da função seno de u, tá bom? Então isso aqui caracteriza justamente uma função composta, né? E a pergunta que se faz, obviamente, né, é quanto vale a derivada dessa função composta, né? Ou melhor, quanto vale o d dx, né, no caso, que isso aqui é a notação de derivada, como a gente já viu, do f de g de x. Por que a gente tem que fazer essa pergunta aqui? Porque eventualmente você pode ter uma função, né, que ela não é bem trivial, como as que a gente acabou de fazer nas aulas anteriores, né? Por quê? Porque eu sei calcular quanto equivale a derivada do seno de u e eu sei calcular quanto equivale a derivada da parábola, mas eu não sei dizer quanto que vale a derivada dessa função composta, né? Por exemplo, o f' de u, que é justamente a derivada do f de u em relação a u, tá bom? Quando eu derivo em relação a u, dessa função aqui, seno de u, eu sei fazer essa derivada. Né? A gente já fez aqui várias vezes. Isso aqui é o quê? Cosseno de u. Tá bom? E eu sei quanto equivale a derivada da função g de x. Então, como u é igual a g de x, que é igual a 2x mais 3, né? Isso aqui eu sei calcular. Quanto equivale a derivada de x? Quanto equivale a derivada de g de x? Isso aqui vai ser 4x, né? Só você aplicar aqui a regra da potência, mais 3. Bom? Então, eu sei que a derivada de f de u em relação a u, ou seja, a derivada de f de u em relação a u, eu sei que é cosseno de u. Né? E eu sei que a derivada de g de x, que é justamente a derivada de g de x em relação a x, é 4x mais 3. Mas quanto que será que vale, né, justamente a derivada das duas juntas? Né? Ou seja, quanto equivale o f' de x, quanto equivale o d dx de f de g de x, né, quando as duas estão combinadas. Será que é simplesmente cosseno de u, né? Como a gente tem ali, quanto equivale o u? Aí eu derivo em relação ao x, será que é cosseno de 4x mais 3? Né? Será que isso aqui é verdade? E eu vou mostrar para vocês que isso aqui não é verdade. Então vai ter que existir
a gente tem que desenvolver uma técnica especial para derivar, né, essa função composta, né? Então, um fato interessante aqui é o seguinte, porque quando você está derivando em relação a u, né, o f, você não precisa se preocupar com quem é, né, o u. E quando você está derivando aqui o g de x em relação a x, você percebe que não tem nenhuma função aqui trigonométrica no meio. Então, se deriva normalmente a função g de x. Então, como é que eu derivo as duas juntos, né? Como é que eu posso derivar essa função aí combinada, né? Como é esse caso aqui que eu propus para vocês. Quanto é que vale a derivada dessa função? Para a gente derivar essa função aí, eu vou ter que desenvolver, né, uma nova regra, né? Então a gente tem que ir para a definição. Tá bom? Qual é a definição de derivada? Definição de derivada eu vou repetir aqui várias vezes. Por exemplo, o f' de x, que é a nossa derivada de f de x em relação a x. Isso aqui vai ser o limite, tá bom? Quando o ΔX, ou seja, a diferença de um ponto para o outro em x tende a zero, de f de x mais ΔX, tá bom? Menos o f de x dividido por ΔX. Então, essa aqui seria justamente a definição de derivada, né? Agora, se o meu f de x é uma função composta, é um f de g de x, quanto que seria a derivada de f de g de x em relação a x? Né? Quanto que seria esse df de g de x em relação a x? Por definição, né, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que encontrar o limite quando o ΔX vai para zero, né? Quem é que vai variar aqui? Perceba que a função f de g, a função f, né, ela é um f de u, né? Vou só colocar aqui do lado aqui novamente, ó, até de outra cor. A gente tem um f de u e o u que é o nosso g de x. Tá bom? Então, quando eu faço uma variação na variável u, tá bom? O que eu estou tentando fazer, né, para calcular a derivada não é uma variação em x. Uma variação em x, o que acontece com o u? O que acontece com o g de x? Né? Vamos tentar raciocinar aqui para ver se a gente consegue encontrar a definição correta através do limite. Porque provavelmente eu vou ter que fazer o seguinte, ó, se é o g de x que está definindo, né, o x que está como função de x, eu vou ter que fazer uma variação no g de x. Então eu vou ter um f de g de x mais ΔX menos o f de g de x. Tudo isso dividido por ΔX. Perceba como é estranho, né? Porque você está pegando uma variação em x, só que a função f ela não depende de x, ela depende de u. Quem depende de x é o g de x. Tá bom? Vou dar o exemplo aqui dessa função que que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? Por exemplo, o f de x como seno de 2x mais 3x. Né? Quem seria, por exemplo, o f de 1? Né? O f de 1, isso aqui significa x igual a 1. Então, como nessa situação, vamos pensar aqui, ó, o u é 2x mais 3x, isso aqui é o meu g de x, né? F de 1, quando x é 1, significa f de g
de 1. Tá bom? Então, quem vai ter que ser substituído aí é justamente, né, o G. Tá bom? Então, quem é o G de U? Então, esse aqui vai ser seno de 2 vezes 1 ao quadrado mais 3 vezes 1. Tá? Isso aqui vai ser seno de 5. Se você fizer a conta aí, é aproximadamente 0,08. Só vou deixar aqui um número aqui para a gente poder trabalhar. Então, 0,0871. Tá bom? Aí eu vou propor, né, que eu pegue agora um ponto x mais ΔX, onde esse ΔX é um valor pequeno, porque ele tem que tender a zero, digamos 0,1. Então, o nosso x mais ΔX vai ser 1,1. Tudo bem? Então, eu estou pegando aqui o 1, estou dando um incremento de 0,1, então eu tenho um ponto 1,1. Quem é o nosso f de g de 1,1? Isso aqui vai ser o seno de 2 vezes 1,1 ao quadrado mais 3 vezes 1,1, né? Que vai ser igual ao seno de 5,72. Vocês podem conferir aí, dá justamente o seno de 5,72, que é igual a 0,00997. Né? E aqui é o momento onde eu quero que vocês entendam. Por quê? Quando eu faço x igual a 1, quanto equivale o U, que é justamente o nosso G de 1? Quanto que vale? Vale 5. Concorda? Quando eu faço x mais ΔX, né? ser 1,1, o nosso U, ele ganha um acréscimo. Né? Ele vai ganhar um acréscimo que eu vou calcular aqui para vocês, eu vou chamar de DU, que vai ser o G de 1,1. Quanto é que vale esse G de 1,1? A gente fez a conta aqui, é 5,72. Então, se o U era 5, que é o valor da função G quando x é 1, e o U mais ΔU, que é o valor da função G quando ΔX é 0,1, vale 5,72, o nosso ΔU aqui é 0,72. É a diferença do que está dentro do argumento. Então, na verdade, quando eu digo f de 1, isso aqui é seno de 5. Tudo bem? E quando eu digo f de 1 mais 0,1, que é o nosso x mais ΔX, isso aqui é seno de 5 mais 0,72, que é o nosso ΔU, que é a diferença, né, da função que está dentro do seno. Tudo bem? Só aí isso aqui vai me dar aproximadamente 0,08, quando eu fizer a conta. Isso aqui vai me dar 0,097. Tudo bem? Tá certo? Então, por que eu estou fazendo esse exemplo aqui? Porque quando eu for fazer aqui o limite, né, eu vou propor que eu não consigo tirar a derivada dos dois juntos. Eu só sei a derivada, que eu já até fiz com vocês aqui. Eu só sei a derivada do f' do f em relação a u. E eu sei a derivada do g em relação a x. Tá bom? Eu sei calcular isso daí. Mas não é isso que está na definição do limite. Vamos de novo para a definição. Ó. Vamos lá. Então, f... Aqui o cálculo é pequeno, mas a ideia é que é um pouquinho mais confusa. Tá bom? A gente não vai fazer tanta conta para desenvolver a regra da cadeia, não. Mas o entendimento é que é bem peculiar e precisa que você realmente esteja atento no que eu estou querendo discutir com vocês aqui. Né? Perceba que a derivada da função composta agora de g de x, né? Desculpa aqui, g de x,
bom? Por definição, né, é o limite quando ΔX é para zero. De quem? De f, como eu coloquei aqui, ó, g de x mais ΔX. Mas quem é o g de x mais ΔX? Ora, g de x mais ΔX, né, é o nosso u mais ΔU. Concorda? Ó, olha para cá. Ó. U mais ΔU, que é o nosso 5,72, ele é o g de x mais ΔX, que é o g de 1,1. Então, ó, se U é o g de x, U mais ΔU é o nosso g de x mais ΔX. Que eu calculei para vocês aqui, ó. Quando o x era 1, o U estava 5. Quando o meu ΔX era um número pequeno, por exemplo, 0,1, x mais ΔX deu 1,1. Está aqui, ó. Isso equivale a um deslocamento da função U de quanto? De ΔU, que é a diferença entre esse resultado e esse resultado aqui, que é 0,72. Tá bom? Então, U mais ΔU é justamente a diferença da função que está dentro do seno. Então, esse aqui vai ser f de U mais ΔU menos o f de U. E embaixo a gente tem ΔX. Então, eu tenho que ter uma forma de transformar, né, U mais ΔU e f de U, né, e aqui como sendo também função de ΔU. Por quê? Porque se eu colocar um ΔU aqui embaixo, eu fico justamente com a definição da derivada em relação a ΔU. Então, o que a gente tem que fazer? Perceba o seguinte, fazer o ΔX ir para zero, né, significa, naquele exemplo da gente, aproximar o 1,1 de 1. Né? Por exemplo, se o ΔX for 0,01, aí você está pegando 1,01 e aproximando de 1. Né? O que acontece com o resultado? Que é a nossa função U. Né? A nossa função nessa situação está indo de 5,72 para 5. Né? Nessa outra situação, né, quanto que vai ficar? Vai ficar bem mais próximo. Né? Vai ficar bem mais próximo. Por exemplo, vai ficar 5, se você fizer a conta aí, né, 12, próximo de 5. Cada vez que você diminuir o valor do ΔX, né, ou seja, fazer o ΔX se aproximar de zero, é semelhante fazer, né, o ΔU também tendendo a zero. Ou seja, a diferença entre esse rapaz aqui, U, e U mais ΔU, né, tende a zero. Então, aqui onde está a grande estratégia de olhar para essa expressão aqui, é tentar colocar aqui embaixo, nesse rapaz aqui, no lugar do ΔX, um ΔU. Como é que a gente faz isso? Né? Aí é um truque, digamos, muito simples, mas que às vezes fica difícil de entender. Por que a gente pode fazer isso? Né? Vamos lá, ó. Vou repetir de novo aqui. Limite quando ΔX tende a zero, né, de f de U mais ΔU, que é o nosso g de x mais ΔX, menos f de U, que é o f de g de x. Tudo isso aqui dividido por ΔX. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar, olha a estratégia aqui. Eu vou multiplicar o termo de cima por ΔU e o termo de baixo por ΔU. Quando eu multiplico em cima e embaixo por ΔU, eu não estou fazendo nada demais. Bom, então, ó, como é que fica aqui? Ó? Fica assim, o limite
quando o ΔX tende a zero, de f de u mais ΔU menos o f de u. Aí agora eu trago o ΔU de baixo para cá, ΔU, e levo um ΔX para cá. Mas quem é ΔU? Quem é esse ΔU? Que eu acabei de colocar aqui embaixo. Vamos olhar para cá. Ó. Quem é ΔU? Olha para esse termo aqui. Quem vai ser o ΔU? ΔU, então se U é igual a g de x, porque é a função composta, e U mais ΔX, U mais ΔU é justamente g de x mais ΔX, quanto que vale o ΔU? Né? Se U é igual a ΔX, g de x, e U mais ΔU é g de x mais ΔX, então vai ficar assim, ó, g de x mais ΔU igual a g de x mais ΔX. Né? Então daqui a gente tira que ΔU é igual a g de x mais ΔX menos g de x. Aí você diz, isso aí não é verdade. Por que é isso daí, né? Lembra do exemplo da gente, ó? O nosso ΔU, a gente tinha encontrado que era 0,72. Né? E 0,72 era justamente g de 1,1 menos g de 1, que nos dava 5,72 menos 5. Tá bom? Então, agora que eu descobri quem é o nosso ΔU, a gente vem para cá, ó, a definição de limite. Então, f de g de x linha. Você vai ver que a prova ela é um pouquinho complicada de entender, mas na hora de aplicar você vai ver que é muito simples, muito trivial. Né? Então vamos voltar para cá. Ó. Limite de ΔX tendendo a zero, de f de u mais ΔU, menos f de u, dividido por ΔU, embaixo eu deixar assim mesmo, esse ΔU, mas em cima aqui eu vou transformar. Quem era o ΔU de cima? G de x mais ΔX menos g de x dividido por g de x. Olha que interessante, ó. Desse lado aqui do limite, eu tenho parte do termo que parece a derivada em relação a u. E desse outro lado aqui, eu tenho parte do termo que parece a derivada em relação a x. Né? Então, eu posso desmembrar os dois. Limite do produto, né? É o produto dos limites. Então, aqui, ó, o limite quando o ΔX é para zero. De quem? F de u mais ΔU menos o F de u, dividido por ΔU, vezes o limite quando o ΔX tende a zero. De quem? G de x mais ΔX menos G de x dx. Tá bom? Agora, o que é que a gente faz? Ora, aqui desse lado não tem mais nenhum ΔX, mas a gente sabe que fazer o ΔX ir para zero é semelhante fazer o ΔU tendendo a zero. Então, essa derivada aqui vai ser o seguinte, ó, o limite, quando agora o ΔU tende a zero, de f de u mais ΔU, menos o f de u dividido por ΔU, vezes o limite de ΔX tendendo a zero, de quem? G de x mais ΔX. Olha que legal, ó. Desse lado direito ficou a derivada do g em relação a x, e do lado esquerdo ficou a derivada do f em relação a u. Então, a nossa derivada da função composta
passa a ser o seguinte, ó, passa a ser a derivada de f em relação a u, que multiplica a derivada de g em relação a x. Ou, em outras palavras, é o df dx, que multiplica dg, ou df du, desculpa, df du, que multiplica dg dx. Essa é a chamada regra da cadeia, né? Ou regra da corrente. Corrente por quê? Porque você torna as duas derivadas, né, como sendo dependentes uma das outras, uma da outra, né? Ou seja, você acaba multiplicando as duas, tá bom? De forma a serem dependentes, tá certo? Então, no nosso caso ali, então a gente chega nessa situação final aqui, que você pode interpretar dessa forma. Bom, então a gente chega aqui, no final isso aqui vai ser chamado de regra da cadeia. Então como é que fica no nosso exemplo? Se o f de u era igual a seno de u e a derivada do f de u é cosseno de u, e o g de x, que era igual a 2 vezes x ao quadrado, mais 3x, a derivada de x, g de x vai ser 4x mais 3. Bom, com isso, a derivada do f de g de x, né, vai ser igual a as duas derivadas, cosseno de u, que multiplica 4x mais 3. Né? Ou seja, cosseno de u, mas quem é u? 2x mais 3, que multiplica 4x mais 3. Aí vocês vão, professor, é muito estranho isso aí, porque você não derivou o que está dentro. Você só derivou o que está fora, que era seno. Né? E realmente é assim. Você primeiro deriva a função f de u, e a derivada da função f é o cosseno, e repete o que está dentro, ou seja, repete a função aqui que está compondo, né, a função final. Bom? E depois multiplica pela derivada dela. Tá certo? Essa é a chamada regra da cadeia. Né? De uma forma mais trivial, você poderia pensar o seguinte, ó, se o y, né, é seno de 2x2 mais 3x, como a gente tinha anteriormente, né, e eu quero calcular o dy dx, que é a derivada, né, eu poderia fazer o seguinte, já que o meu y é seno de u, eu poderia simplesmente dizer que isso aqui é dy du, que multiplica du dx. Então eu crio, foi exatamente o que eu fiz naquela expressão. Eu crio aqui uma dependência de u, né? Por quê? Porque o meu y, tá certo? Ele é dependente de u, mas o u depende de x, então é por isso que é chamada regra da cadeia. Você tem um y que depende de u e o u depende de x, eles estão conectados. Né? A palavra no inglês, né, é chain rules, né? Então é como se fosse da corrente. Né? Então é uma regra da corrente, tá bom? Porque eles estão dependentes. Né? Você tem uma coisa que depende da outra. Então a dependência de y em relação a u e a dependência de u em relação a x. Tá bom? Então nesse caso aí você poderia pensar dessa forma: dy du, du dx. Então, quem é a derivada de y em relação a u? Cosseno de u. E a derivada de u em relação a x? 4x mais 3. Então, no final das contas, seria cosseno de u, que era 2x mais 3x, que multiplica 4x mais 3. Essa aqui seria a derivada do f de x. Tá bom? Ou o dy dx. Né?
Então é uma regra muito poderosa, porque agora você pode, digamos, propor qualquer tipo de função, né? U. Não necessariamente você poderia ser obrigado a chamar o U sempre o que está dentro, né? Você poderia separar da forma como você pode separar da forma como você queira. A gente vai ver nos exercícios aqui que você pode chamar a função de dentro, composta, da forma como facilite a sua vida, né? Então, é você quem decide quem é a função U, né? Desde que você respeite as derivadas corretamente, tanto em relação a U como em relação a x, né? A escolha do que é a função U na função composta ela é bem arbitrária. Bom, depende de você, né? Se for mais fácil você derivar a função de um jeito, você escolhe daquele jeito, né? O importante é respeitar a regra de derivar em relação primeiro a U e multiplicar pela derivada do U em relação a x, né? Isso funciona para qualquer que seja a derivada, né? Qualquer que seja a função, tá bom? Vai sempre valer essa regrinha aí. Então, assim, em física, né, é muito comum, só um exemplo aqui na física. Você já deve estar entrando em contato aí Física 1 ou Introdução à Física, né? Por exemplo, os valores, né, de energia, por exemplo, a energia potencial, né? A força, certo? E outras coisas, né? Em geral, elas dependem da posição. Por exemplo, energia potencial gravitacional, só um exemplo, né? É uma função composta. Você já deve ter visto lá no ensino médio que ela é mgh, né? Então, a energia ela é uma função da altura, como sendo mgh. Mas existem algumas situações onde a altura é função de quê? Do tempo. Tá certo? Então, você tem uma energia que é função, na verdade, de h, que é função do tempo. Então, você tem uma energia que depende da altura, que é função do tempo. Como é que você poderia derivar isso daí? Se você quisesse derivar a energia em relação ao tempo, né? E a derivada da energia em relação ao tempo, ela tem características de potência, né? Na física é uma propriedade do movimento que te dá a potência, né? A derivada da energia em relação ao tempo, tá bom? Se você quiser derivar a energia em relação ao tempo, você pode fazer a derivada da energia em relação a h e depois derivar o h com relação ao tempo. O que você está fazendo aqui é regra da cadeia. Tá bom? Então, por exemplo, a derivada de E em relação a H fica só mg. Por quê? Porque isso aqui é uma função linear. Tá bom? E aí fica sobrando a derivada de H em relação ao tempo, que você vai ver que depende do problema que você está estudando. Tá? Se for um lançamento vertical, onde o H depende do tempo, como sendo uma parábola, a gente já fez até alguns exemplos aqui, né? Sobe e desce, né? O H em relação ao tempo. Aí você vai derivar a parábola em relação ao tempo. Mas você também pode aplicar a regra da cadeia aqui, né? Tudo bem? Se você estiver falando de energia cinética, isso foi energia cinética. A energia cinética, olha como é interessante, ela é 1/2 de mv ao quadrado, onde esse v aqui é velocidade. Tá bom? Só que a velocidade, a energia cinética, que é a energia do movimento, ela está dependente de v, né? Uma parábola, 1/2 de v ao quadrado. Só que o v depende do tempo. Então, quanto é que vale a derivada da energia cinética em relação ao tempo? Vai ser a derivada da energia cinética
em relação à velocidade, dividido pela derivada da velocidade em relação ao tempo. Isso aqui é a regra da cadeia também. Né? Quanto é que vale a derivada da energia cinética em relação à velocidade? Isso aqui é uma parábola, vai ficar 1 meio de m, 2v. Né? E quanto é que vale a derivada da velocidade em relação ao tempo? Aí depende do problema. Se for um movimento acelerado, né? Isso aqui vai ser a aceleração. Se for um movimento constante, isso aqui vai ser zero. Né? Você não tem derivada da energia cinética em relação ao tempo. Então, aí depende do problema. Você vai ficar no final das contas com mv vezes a derivada do v em relação a t. Né? Que aí vai depender de quem é a derivada da velocidade. Então, estou dando só alguns exemplos aqui de como você pode encontrar isso na física. Né? Mas o fato é que você sempre pode fazer esse tipo de abordagem aqui para encontrar a derivada da função. Eu vou mostrar para vocês na próxima aula alguns exercícios onde a gente pode aplicar a regra da cadeia para encontrar, né, derivadas das mais diversas funções. Tá bom? Então, até a próxima aula.